Anticristo. O que a Bíblia fala sobre ele? Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. A figura do Anticristo é um mistério profético que aparece em diferentes partes da Bíblia, como em Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. Mas antes de continuarmos, quero lhe pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os novos vídeos assim que saírem. A Bíblia afirma que todo aquele que nega que Jesus é o Cristo é um tipo de anticristo. Ou seja, todos que desprezam o unigênito de Deus enviado ao mundo, e rejeitam a sua plena divindade e humanidade. O anticristo é descrito como um líder carismático que se opõe a Deus e engana as pessoas nos últimos dias. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 4 ao 6 está escrito: Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A identidade específica do anticristo é um dos maiores mistérios, gerando especulações ao longo dos séculos. Diversas figuras históricas foram propostas como possíveis anticristos, e várias teorias sobre sua natureza e propósito também existem. A palavra anticristo indica alguém que é adversário de Cristo ou que se julga ocupar o lugar dele. Isto significa que muitos anticristos já surgiram no decorrer da história da humanidade. E muitos outros virão a surgir antes do fim dos tempos. Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João capítulo 2 versículo 18. Alguns intérpretes consideram o anticristo como uma figura literal que ainda surgirá no futuro, enquanto outros veem sua representação como símbolo de forças anticristãs ao longo da história. O debate sobre a identidade e papel do anticristo continua a ser um dos mistérios mais fascinantes e discutidos no estudo da escatologia bíblica. Mas se formos olhar pelo que está escrito na Bíblia, ela fala de um que se fará conhecer nos últimos dias. Ele perseguirá de maneira terrível o povo de Deus. O anticristo insultará o Senhor, blasfemando contra ele, e perseguirá o seu povo. Em Daniel capítulo 7 versículo 25 está escrito: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Alguns cristãos não acreditam que haverá uma pessoa específica, que surgirá em algum momento e será o anticristo final. Eles entendem que haverá simplesmente um sistema anticristo que fará oposição a Cristo e sua igreja. Mas certamente a Bíblia fala da existência de uma pessoa que se levantará nos momentos finais da história. Ele regerá o mundo iníquo em sua rebelião contra Deus. O próprio apóstolo Paulo chama essa pessoa de filho da perdição e homem da iniquidade. O anticristo será realmente o mal personificado, será perverso e vai se opor a tudo e a todos que proclamarem a Deus. Será blasfemo, irá zombar de Deus, e perseguir o seu povo, ele agirá segundo o poder de Satanás, terá o apoio de líderes religiosos que defendem uma falsa religião. As pessoas o adorarão e verão o anticristo como alguém que não poderá ser vencido. Em Apocalipse capítulo 13 versículos 5 ao 8 nos afirma isso. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.
O anticristo é frequentemente associado a profecias sobre os últimos dias e o fim dos tempos. Essas profecias incluem eventos catastróficos, guerras e sinais cósmicos que precedem a sua chegada. Uma característica fundamental do anticristo é sua natureza enganadora. Ele é descrito como alguém capaz de realizar milagres e enganar as pessoas com falsos sinais e maravilhas. Esse aspecto enganador torna difícil discernir sua verdadeira identidade. Conflito com o cristianismo. O anticristo é geralmente retratado como um líder que se opõe ao cristianismo e à fé em Deus. Ele busca minar os valores e princípios cristãos, levando muitos a se afastarem da verdadeira fé. O anticristo, portanto, surgirá dessa política turbulenta e globalizada. Ele surgirá no meio do caos, do meio das águas que agitam as nações e será adorado. Ele incorporará todo o poder e crueldade dos grandes impérios do passado. Em algumas interpretações, o anticristo é visto como um líder mundial de grande influência política e militar. Ele é muitas vezes associado a um sistema global que busca unificar governos, economias e religiões sob sua liderança. Ao longo da história, várias figuras foram consideradas candidatas a serem um anticristo, incluindo líderes políticos e religiosos. Essas interpretações muitas vezes refletem as circunstâncias e preocupações específicas de diferentes épocas. Qualquer pessoa que se destaque com certa influência mundial, muitos já começam a ver como um provável anticristo. Porém, não podemos afirmar simplesmente por estarem se destacando. A palavra de Deus afirma que quando o verdadeiro anticristo aparecer, a Igreja do Senhor não terá qualquer dúvida sobre sua identidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Relação com o número 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse capítulo 13 versículo 18. Menciona o número 666 como associado ao anticristo. Esse número tem sido objeto de especulação e interpretação ao longo dos séculos, sendo considerado como um símbolo da imperfeição humana e da oposição a Deus. Sendo que o número 7 é o número da perfeição, aplicado como o número de Deus, o número 6 é um número imperfeito, ou seja, o número do homem, o número do fracasso. Nos relatos bíblicos, o anticristo desempenha um papel crucial nos eventos que antecedem o juízo final. Sua derrota é frequentemente associada ao retorno triunfante de Cristo e ao estabelecimento do reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 19 versículo 20 está escrito: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. É importante notar que as interpretações sobre o anticristo variam entre as diferentes tradições cristãs e escolas teológicas. Algumas abordagens são mais literalistas, enquanto outras adotam interpretações mais simbólicas ou alegóricas. O estudo do anticristo continua a ser um campo de intensa especulação e debate na teologia cristã. Mas nos cabe como cristãos entender que o fim está próximo, os sinais estão acontecendo, e quando Jesus vir buscar o seu povo devemos estar preparados para esse dia. Que Deus abençoe e mais uma vez lhe faço um pedido: se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like. Até o próximo vídeo.